A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da gastança. A proposta amplia os gastos fora do teto para 145 bilhões de reais. A medida será válida por 2 anos. Agora, o texto segue para plenário do Senado. Pela manhã, 48 sugestões de alterações foram apresentadas pelos parlamentares. E nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Boa noite, senador. O senhor me ouve bem? Olha, eu ouço muito bem. Estou aqui no Senado Federal. Acabei de sair dessa sessão triste, onde nós fomos tratorados, porque eles não querem debate, não querem se aprofundar nessa questão da PEC, que é a PEC do Lula. É a PEC do Lula. Obrigada pela sua participação, por conversar aqui conosco no programa Oeste Sem Filtro, senador. Eu começo perguntando, porque uma preocupação dos brasileiros é de onde vai sair o dinheiro. No texto da PEC, existe alguma previsão de receita para compensar esses novos gastos? Absolutamente. O texto da PEC, a gente nem sequer teve a oportunidade de aprovar uma audiência pública, já que o governo do Lula, a equipe de transição, não tem o seu ministro da Economia ainda anunciado. A gente sugeriu, eu fui coautor de um pedido para que fizéssemos uma audiência pública, ouvindo economistas da Fundação Getúlio Vargas, o ministro atual da Economia, Paulo Guedes, outros atores do IPEA, enfim, e abrindo para as pessoas da esquerda, vamos dizer assim, né, que tragam nomes também, mas não quiseram, né? Essa sessão, ela, eu repito, foi assodada e excluiu o debate da sociedade. Parece que nós estamos em época de Copa do Mundo, né? Em fim de ano, e tudo isso se aproveitam muitas vezes para coisas assim passarem sem o despertar muito interesse. Um dia a mais que a gente ganhasse por essa audiência pública e pudesse votar no começo da próxima semana já faria uma diferença, porque as pessoas iam entender que esses 175 bilhões aí por 2 anos, né, eles representam um aumento da inflação, que é indiscutível que isso vai impactar no aumento da dívida interna do país, com juros mais altos, né? Então, os R$ 600 que a gente concordava, inclusive, né? Eu e outros colegas concordávamos que fosse concedido, ou seja, mantido já no próximo governo do Auxílio Brasil, eles vão ser corroídos por isso. Não é justo com as pessoas mais pobres, inclusive, né? E isso vai ter um impacto muito grande, infelizmente, negativo na nossa economia. O governo já começa mal. Conversamos ao vivo com o senador do Ceará, Eduardo Girão. Ana Paula Henkel, sua pergunta? Muito boa noite, senador. Antes de mais nada, muito obrigada pela voz corajosa que o senhor tem sido, não apenas no Congresso, no Senado, mas nas redes sociais também, contra esse estado de exceção, né, que o Brasil foi submetido. Senador, eu li o relatório ali do senador Alexandre Silveira e eu vi que ele menciona a MMT, né, que acho que a gente pode colocar como teoria moderna monetária, que é basicamente imprimir dinheiro, né? Se o governo não tem dinheiro, vamos imprimir dinheiro. É praticamente o que Joe Biden fez aqui nos Estados Unidos nos últimos 2 anos e que trouxe uma inflação, a maior inflação dos últimos 50 anos, por exemplo. A impressora de dinheiro ligada e um caminho aí de devastação econômica. A pergunta que eu tenho para o senhor, senador, é uma PEC bomba que vai trazer grande retrocesso ao Brasil. Se isso indo para plenário, no Senado e na Câmara, a obstrução de vocês não seria uma saída para que vocês pudessem frear, né, esse absurdo, essa barbárie que será se essa PEC passar? Olha, Ana Paula, o que eu percebo que essa irresponsabilidade gigantesca que a gente votou hoje aqui, e repito, a gente teve 3 votos contrários dentro desse acordão que foi feito aí com o PT.
o que é muito pouco para uma comissão de Constituição e Justiça, a gente ainda tem esperança, sim, de reverter no plenário do Senado, desde que a sociedade se mobilize. E aí eu tenho consciência da amplitude do sem filtro aqui da Oeste, como chega no Informadores de Opinião, e é muito importante que as pessoas se manifestem. Se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi em 4 anos aqui no Senado Federal, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma respeitosa, de forma ordeira, de forma pacífica, mas com firmeza. Então, o que representa essa PEC do Lula aí, da gastança, da Argentina, ou PEC do fim do teto, como se queira chamar, é um cheque em branco, porque lá não está detalhado, Ana Paula, você deve ter visto no relatório, para onde vai, carimbado para onde vai, né? Então, isso deixa uma margem para, como foi dito por alguns colegas lá, até para mobilizações políticas, tendo em vista a eleição municipal que nós vamos enfrentar daqui a 2 anos. Então, isso é muito preocupante, porque não foi observado aí princípios do regimento interno do Senado. Então, como você colocou, a gente vê hoje um Supremo Tribunal Federal, infelizmente, com viés político-ideológico, se demonstrou isso durante o pleito eleitoral, mas parecia um partido de oposição. A gente não tem nem a quem recorrer. Lembra que quem mandou abrir aquela CPI do ano passado, uma CPI da pandemia, que só tinha, ficou muito claro, um único objetivo, que era desgastar o governo federal, não se preocuparam com saúde de ninguém, com a economia, nada. O objetivo era apenas desgastar o governo federal, com apoio do consórcio ali, e a gente denunciou isso, mas entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Eles não quiseram observar nada de corrupção, e se tinha aos montes ali para caminhos para investigar dos bilhões de reais enviados para estados e municípios. Então, quem mandou abrir aquela CPI, Ana? Quem mandou abrir foi o Supremo, né? Então, você vê que o sistema é um sistema que está censurando as pessoas hoje, sempre de um lado, tá? Não podemos esquecer isso. É sempre os conservadores. Você viu o que aconteceu ontem com a deputada Bia Kicis? Nós vimos uma deputada, quem conhece a deputada pessoalmente e acompanha o trabalho dela, é uma deputada altamente equilibrada, respeitosa, uma pessoa assim íntegra, e ela foi violentada ontem, né? Porque a atividade do parlamentar, as redes sociais são fundamentais para que se possa prestar conta, para que as pessoas possam perguntar, os seguidores perguntar sobre uma votação, sobre uma situação. Tudo isso deixaram órfãos milhões de seguidores da Bia Kicis. Já tinham feito isso com a Carla Zambelli, já tinham feito isso com o Luciano Hang. 12 milhões de seguidores, 10 milhões da Carla. Eles estão. Gente, o que é que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil? E o Senado, que é corresponsável por tudo isso, porque está assistindo de camarote, está prostrado com relação aos impeachments, que são quase 60 pedidos de impeachment aqui engavetados. Só eu tenho 3 deles parado aqui e não se movimenta. A sociedade, ela precisa se aproximar dessa casa, né? Eu vejo as manifestações que estão acontecendo, são importantes, mas eu acho que aqui tem uma parcela de responsabilidade muito grande, e político precisa sair dessa bolha, entender o grito das pessoas, porque a grande mídia não mostra. É como se nada tivesse acontecendo no Brasil. O objetivo é sufocar. Aí vem o Renan Calheiros, vem outros senadores aí, e querem implementar uma PEC para criminalizar quem questiona político, quem chama de ladrão, quem querem criminalizar movimentos políticos, né, mobilizações. Então, isso é muito grave que está acontecendo na nossa República, mas eu fico feliz e esperançoso, Ana, porque eu vejo cada vez mais brasileiros se levantando, gostando de política,
cobrando seus representantes. Isso aí vai dar certo, porque essa pressão, repito, de forma ordeira, respeitosa e pacífica, ela faz sentido aqui dentro do Congresso Nacional. Já fez isso no impeachment da Dilma, vocês lembram? Lá atrás, naquelas movimentações, e vão fazer de novo, e agora tem mais brasileiros despertos. Agora a pergunta é de Guilherme Fiuza. Boa noite, senador Eduardo Girão. O senhor fez história, realmente fez história. Aqui não é uma mesura com a audiência que o senhor convocou no Senado Federal, na Comissão de Fiscalização e Controle. E aí, senador, eu parto desse ponto para questionar todas essas questões aí que o senhor trouxe, de mobilização em relação a políticas públicas do Lula. Ora, a audiência que o senhor liderou, fazendo história, reunindo brasileiros do judiciário, do próprio parlamento, juristas, técnicos de várias estirpes, mostrando, indicando que o processo eleitoral pode ter sido uma manobra grosseira, com uma quantidade imensa de vulnerabilidades que foi apresentada nessa audiência de quase 12 horas que o senhor conduziu e que a autoridade eleitoral simplesmente não responde. Ao contrário, ela ameaça, ela intimida, inclusive com atos desse tipo que o senhor acabou de descrever, que nós não podemos transigir, que são atos próprios de um estado de exceção, que são atos próprios de uma ditadura. E o Congresso ao qual o senhor pertence, nós, infelizmente, também não podemos pensar nele mais nesse momento, como um lugar em que os mecanismos de pressão popular vão funcionar, porque ele está dominado. Né? Ele está dominado. Essa derrota aí da PEC da calamidade, isso mostra. Então, a pergunta é a seguinte, senador. Sem a resposta, né? Tivemos, inclusive, aquela revelação do voto revisor do Tribunal de Contas da União, mostrando uma série de falhas e vulnerabilidades no processo eleitoral. A eleição não poderia ter se dado dessa forma, isso é muito claro hoje em dia. E ela se deu. E a população que está na rua está querendo discutir isso, senador. Porque fora disso é a manobra levando de volta à cena do crime. Aqueles que a população sabe do que são capazes, no jogo normal do Congresso, etc., isso não vai acontecer. Vai ser o Renan Calheiros tratorando todo mundo, evidentemente. Então, a pergunta é, para o senhor, né, diante de tudo que o senhor conduziu e assistiu nessa audiência histórica que o senhor convocou no Senado, a população quer saber, quer a resposta sobre o processo eleitoral do qual ela desconfia. Como seguir adiante, senador, tratando como legítima ou como inquestionável uma eleição como essa? Ótima pergunta, Guilherme. Há aquela velha passagem, né? Que é do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, né? Toda grande expectativa, né? Mais ou menos uma passagem assim, que a gente é responsável por aquilo que a gente cativa nas pessoas, né? E aquela audiência pública que o Brasil parou para assistir na última quarta-feira foi uma catarse coletiva, né? Ali a gente fez questão de chamar e votamos aqueles nomes que falaram lá, a maioria deles foram nomes votados na comissão para ouvir oficialmente, para ficar nos anais da casa, né? E, inclusive, senador lá preocupado com censura, de cair YouTube, já tem 2,5 milhões de visualizações aquela sessão, só na rede oficial do Senado, fora o que viralizou e tudo. A gente pediu as notas taquigráficas de tudo aquilo. Depois nós ouvimos cidadãos comuns, índios que estavam aqui, cidadãos, enfim, empreendedores, e foi muito marcante tudo que nós ouvimos do pessoal que questiona, vamos dizer assim, algo que, como você bem coloca, né, eu acompanho muito seu trabalho também, e algo que não pode se questionar no Brasil, né? Você não pode questionar resultado de eleição porque é antidemocrático, né? E onde já se viu isso, não poder se questionar.
Então, nós fizemos questão de chamar aquelas pessoas que estavam proibidas de falar aqui para o Senado Federal, né? E está tudo documentado. Nós já fizemos algumas reuniões de alguns senadores aqui, dos 81, passaram cerca de 10 senadores pela sessão naquele dia, cerca de 30 deputados federais. Nós vamos ter uma reunião mais ampliada, com o objetivo dos próximos passos. Já tem colegas com outros requerimentos aqui para a gente avançar, ouvindo as instituições com relação a isso. Não adianta chamar o Supremo. A gente vai chamar até por uma formalidade os ministros do Supremo. Não vou desistir, mas a gente só se acontecer algum hecatombe para que eles tenham essa humildade de atravessar a rua, que fica aqui pertinho, e vir aqui no Senado dialogar sobre democracia, sobre liberdade, o que eles vão fazer lá nos Estados Unidos, o que eles vão fazer com cada convite em Lisboa, em Oxford, mas não fazem aqui. O que não é um desrespeito, Fiuza, conosco, senadores, né? É um desrespeito com a população, porque nós fomos eleitos aqui pela população para buscar a verdade, a justiça. Mas a gente vai continuar chamando. Eu acredito muito, você pode até dizer, mas é ingenuidade sua e tudo, mas eu acredito muito, já tive experiências assim na minha vida, na capacidade de reflexão do ser humano, né? Então, o que nós estamos vendo no Brasil é uma ditadura. Não vamos dourar a palavra. É uma ditadura o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um poder esmagando os demais poderes da República. E o Senado aceitando isso. O Senado como eu falei, corresponsável por tudo isso. Agora, os desdobramentos dessa sessão, que eu acho que já teve, pelo menos no inconsciente coletivo do brasileiro, que ainda não estava entendendo o que aconteceu, depoimentos como a Bárbara, Gustavo Gaia, né? Pessoas que se posicionaram ali, o Sebastião Coelho e tantos outros, eu acho que ali teve um efeito de levante, né? Levante. Agora, nós vamos trabalhar no limite das nossas forças. Eu não posso te adiantar qual seria outro requerimento, né? Porque está sendo elaborado, mas a gente vai aqui continuar fazendo o nosso trabalho, buscando a verdade, buscando a justiça no Brasil nesses tempos sombrios que eu jamais imaginava que iria viver. Eu que fui inspirado pela Lava Jato lá atrás, acompanhava cada operação daquelas vibrando, caí aqui no Senado contra o presidente do Senado, né? Foi um milagre a minha eleição, né? E eu sei que estão vindo outros colegas combativos aí, com experiência também, para a gente mudar o presidente do Senado, Guilherme. A primeira coisa que nós temos que fazer, mudar o presidente do Senado, para termos um ar de esperança, para termos aí uma perspectiva de deliberar sobre um reequilíbrio entre os poderes de verdade e a harmonia aqui entre os poderes da República. Estamos conversando ao vivo com o senador do Podemos pelo Ceará, Eduardo Girão. Agora a pergunta é de Augusto Nunes. Senador, é um prazer falar com o senhor. Meus parabéns aí pelas atitudes sempre altivas aí que o senhor toma. E por falar em altivez, eu faço a pergunta. Um senador não pode, por exemplo, se recusar a comparecer ao Supremo Tribunal Federal. Né? Eles não convidam, eles intimam, chamam. O Senado não pode fazer nada, ou o Congresso, melhor dizendo, não pode fazer nada quando um ministro do Supremo se recusa a comparecer a uma audiência desse tipo, que eles recusaram, e a outras, né? Como o senhor diz, eles não vão aparecer. Eles podem fazer isso impunemente, não tem nada que possa mostrar o lugar deles. Olha, Augusto, essa tua pergunta é uma pergunta que eu recebo muito aqui das pessoas nas redes sociais e conversando com as... Eu gosto muito de ir em praças, de conversar com as pessoas em mercados, e para sair um pouco da bolha, sabe? E elas me perguntam exatamente isso. Mas vocês ficam convidando, por que não faz como o Senado mesmo muitas vezes fez com ministros de Estado?
Agora mesmo, né? Nós Exato. tivemos vários que vieram aqui convocados, né? Mas a gente não pode fazer isso. Pelo regimento, pela Constituição, perdão, se consideraria, segundo os juristas que estão aqui na casa e nossos aqui, que a gente escolhe, conversando também com juristas, a gente não pode fazer isso, porque seria uma interferência num poder sobre o outro. Agora, tá ficando feio, né, Augusto? Só nosso aqui, da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, foram quatro convites recusados. O Fachin, o Alexandre de Moraes 2 vezes e o Luiz Roberto Barroso. 4 convites recusados. Agora, o Marcel Van Hatten, um deputado federal jovem, muito corajoso, altivo, que está lá na Câmara dos Deputados fazendo um trabalho brilhante, ele iniciou uma CPI de abuso de autoridade, robusta, já conseguiu aí mais de 180 assinaturas. Agora eu falei com ele instantes atrás de entrar aqui no ar com vocês, e ele vai fazer um pronunciamento cobrando publicamente o Arthur Lira para deliberar sobre esse assunto. Nós estamos conversando também, eu, ele, o senador Amin e outros senadores aqui, para quem sabe fazer uma mista, porque uma CPI mista, Augusto, não precisa pegar fila de outras CPIs, ela tem mais agilidade. Nós temos que conseguir 27 assinaturas, que não vai ser fácil aqui de senadores, mas vamos tentar. Já conversei com o senador Espiridião Amin, que teve essa ideia com o Marcel, e nós vamos ajudar no que a gente puder aqui para que aconteça. Mas pode ter certeza, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 19h03 e a gente conversou ao vivo com o senador Eduardo Girão. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, senador. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, admiro cada um de vocês e é um prazer, uma honra muito grande estar podendo dialogar. Grande abraço, vai dar tudo certo, se Deus quiser.